Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los mais uma vez a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10 até o versículo de número 17. Terminamos a apresentação inicial, a saudação, as ações de graças do apóstolo, que era a fórmula de qualquer epístola, de qualquer carta do seu tempo. Agora nós vamos partir para o conhecimento do primeiro problema da igreja em Corinto e a tentativa de resolução por parte do apóstolo. É sobre este problema que nós vamos refletir na noite de hoje. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10, diz assim: Rogo-vos, suplico, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e em um mesmo parecer. E a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe e a contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Stefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, para proclamar, para pregar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se tornasse sem poder, ineficaz, não se faça vã. Graças a Deus. Com base nestes versículos, e como eu já disse aos irmãos, não são mais parte do primeiro momento de apresentação, saudação e de ações de graças, em que o apóstolo tenta dar destaque àquilo que é bom da igreja para a qual ele escreve, mas já conhecendo um problema, o primeiro apresentado na narrativa da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quero compartilhar com os irmãos uma palavra com o seguinte tema: comunhão abalada. Considerações sobre a experiência em Corinto. Primeiro problema, portanto, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo tem diante de si, e o texto informa que sobre este problema ele foi informado por uma família, é o da divisão, da comunhão abalada, da falta de unidade entre os irmãos que serviam a Deus na cidade de Corinto. E aí, neste primeiro momento, fazendo ainda menção daquilo que o apóstolo Paulo disse a respeito das coisas que caracterizavam a igreja que estava na cidade de Corinto, é bom lembrar que, em primeiro lugar, ele disse que a igreja em Corinto era santificada. Versículo de número 2 do capítulo 1. Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Segundo lugar, sobre a igreja de Deus que estava em Corinto, o apóstolo Paulo disse que eles eram chamados para a santificação. Versículo de número 2 do capítulo 1, chamados santos. Em terceiro lugar, sobre a igreja de Deus na cidade de Corinto,
Paulo nos informa que ela era uma comunidade agraciada por Deus, ou seja, recebedora da graça. Versículo de número 4 do capítulo 1. Sempre dou graças a Deus, ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada. A igreja em Corinto é agraciada. A quarta coisa que o apóstolo Paulo enfatiza como qualidade em destaque da igreja de Deus que estava na cidade de Corinto é que ela era enriquecida plenamente. A igreja de Corinto não era enriquecida em uma coisa e pobre em outra, no âmbito espiritual, mas total e plenamente enriquecida. O versículo de número 5 nos dá conta desta informação. Em tudo fostes enriquecidos. A quinta coisa a respeito da igreja de Deus que estava em Corinto, que o apóstolo Paulo, na sua saudação, na sua ação de graça, destaca nela, é que era uma comunidade que esperava, vivia a expectativa da vinda do Senhor. Versículo de número 7, tudo foste enriquecido em toda palavra, em todo dom, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus. A sexta coisa a respeito da igreja de Deus que estava na cidade de Corinto, que ainda nesse primeiro momento de saudação e ação de graça, em que Paulo dá destaque, é que ela era uma igreja chamada para a comunhão. Versículo de número 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o apóstolo Paulo inicia o versículo de número 10 com aquilo que na língua portuguesa, tecnicamente, nós chamamos de conjunção adversativa. Ou seja, é uma ideia diferente daquela que eu disse imediatamente antes. Se no versículo 9 o apóstolo Paulo diz: vocês foram chamados para a comunhão, no versículo 10 ele vai apresentar uma realidade diferente dessa. Por isso que ele diz: suplico-lhes, peço pelo amor de Deus, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. Versículo de número 9, a igreja foi chamada para a comunhão. Versículo de número 10, e a sétima coisa a respeito da igreja de Deus que estava em Corinto: a igreja está dividida. Versículo de número 9, eu tenho um chamado. No versículo de número 10, eu tenho uma realidade. Versículo de número 9, um chamado para a comunhão. Versículo de número 10, uma realidade diferente. Sem comunhão, sem unidade, sem relacionamento, sem nenhum tipo de estabilidade relacional. Então, meus amados irmãos, há aqui um contraste com todas as coisas boas que o apóstolo Paulo havia destacado a respeito desta igreja. A igreja havia sido santificada, a igreja havia sido chamada para a santificação, a igreja havia sido agraciada por Deus, a igreja havia sido enriquecida plenamente, a igreja esperava a volta de Jesus, a igreja foi chamada para a comunhão, mas a igreja estava dividida. Então é este o cenário que nós temos de pronto a respeito da igreja em Corinto. Um cenário profundamente contraditório. Logo, meus amados irmãos, a divisão
falta de unidade, a comunhão abalada, que fica clara no versículo de número 10, parece pôr em risco esta chamada para a santificação, esse agraciar de Deus, este enriquecimento pleno, essa espera da volta de Jesus e, logicamente, o chamado para a comunhão. Preciso urgentemente resolver este problema. Qual é a fotografia de Corinto? Uma igreja abençoada, mas em divisão. Uma igreja aparentemente muito boa, mas dividida. Uma igreja em pleno crescimento, mas abalada nos seus relacionamentos. Mas isso, analisando o contexto em que a igreja de Deus em Corinto está, parece ser explicável. Nós não temos condições de dizer que a igreja em Corinto estava nesta realidade de ausência de comunhão ou de comunhão abalada por uma ação satânica, espiritual, sobrenatural. A realidade em que ela está parece explicar a realidade interna em que ela se encontra. Primeiro, que devemos considerar nesse sentido é que a realidade social da cidade de Corinto acabou por influenciar a igreja em Corinto. Qual era a realidade social da cidade de Corinto? Várias, mas uma delas chama a atenção, que era Corinto se apresentar como se fosse um ponto de visita de uma variedade de supostos mestres e filósofos que se posicionavam no lugar de destaque da cidade, que era a praça. Logo começavam a falar com uma oratória fascinante, coisas supostamente interessantes, novas. Daqui a pouco, uma multidão estava a ouvir o orador, o filósofo, o mestre. Quando acabava o discurso, as pessoas se dividiam entre si, dizendo: eu sou do mestre tal, porque eu me identifico com as características pessoais dele, gostei da oratória e o que ele disse do ponto de vista filosófico corresponde ao meu entendimento, à minha cosmovisão, à minha maneira de ver o mundo. Vinha no outro dia outro doutor, outro mestre, outro orador, outro filósofo, logo havia outra divisão. Gostei mais desse. Ele fala em contraeco, acaba sendo ouvido por mim de maneira significativa. E era muito comum essa realidade de partidarismo, essa realidade de escolha do líder que me representa, da escolha do líder que eu vou ouvir para o resto da vida, sobre o qual estará a minha expectativa, a minha esperança, e os outros perderão todo o seu significado. Nesta disposição da cidade de Corinto, se estabeleceu normalmente, além da divisão, o culto às personalidades, o culto às pessoas, o culto a quem falava melhor, o culto a quem ensinava melhor, o culto a quem pregava melhor, o culto a quem falava do ponto de vista filosófico melhor. Chegava a uma certa altura que não importava mais o que se dizia, se apresentava, adorava-se a pessoa e não apenas a mensagem, o conteúdo, aquilo que inicialmente ela havia dito. Uma realidade que caracteriza, infelizmente, especialmente esse tempo em que nós estamos vivendo. A igreja brasileira acaba, em alguma medida, escolhendo, tietando, cultuando algumas personalidades. Personalidades
que, sem nenhum compromisso moral, um dia manifestam quem de fato são. E a igreja que os escolheu como os seus cantores, profetas, pregadores preferidos, sofre, que o cantor vai dizer que agora é gay, o pregador vai dizer que, na verdade, sempre teve uma amante, o pastor vai ter um vídeo que vai sair por aí no motel, e esta igreja fascinada no culto à personalidade vai ser igualmente, profundamente abalada na sua fé e na sua moral. E fica a ver navios, e o pior é que recebe o discurso mundano de que a igreja é muito ruim e eu prefiro sair dela. O culto às personalidades é diabólico. O culto às personalidades é profunda e poderosamente prejudicial à fé. A igreja em Corinto recebeu essa influência da cidade. E por lá se tinha aqueles que só ouviam Paulo, se diziam: eu me identifico com Paulo, eu me identifico com Apolo, eu me identifico com Pedro e eu me identifico com Jesus. Supostamente, os que se identificavam com Paulo, do partido da facção paulina, eram aqueles que representavam ou a vanguarda, ou seja, os primeiros crentes que ouviram Paulo, e todos os outros pregadores não estavam no nível do Paulo. Certamente você já encontrou alguém por aí que se encaixa certinho na facção de Paulo. Nenhum pastor, depois do pastor fulano de tal, que passou aqui 1000 anos atrás, não presta, não serve, não prega igual, não trabalha igual, não faz igual, é menos, é pior. A igreja nunca mais vai ter um pastor como o pastor fulano de tal. É do partido de Paulo. Os irmãos da facção de Paulo em Corinto eram assim. Apolo não prestava porque não estava no nível de Paulo. Pedro não prestava porque não estava no nível de Paulo. Jesus era, os do partido de Jesus também eram mal vistos porque ele não estava no nível de... Eu ouvi Paulo pregar aqui, vocês são novos, me respeitem, eu sou da época de Paulo. Certamente tem alguns por aí que se encaixam e se caracterizam muito bem por serem deste tipo de pensamento. Aqueles outros da facção, do partido de Pedro, eram os mais apegados aos costumes judaicos, porque o estilo de Pedro era da pregação na cultura judaica, preservação cultural judaica. Supostamente, os do partido de Pedro eram aqueles que se sentiam melhores do que os crentes que ouviram a mensagem de Paulo, porque obedeciam ainda princípios da cultura judaica, e os crentes que ouviram a mensagem de Paulo se sentiram desobrigados dessa cultura, dessa dependência da obediência da lei. Os do partido de Apolo certamente eram os que falavam melhor, dados à filosofia, dados à oratória, ao conhecimento, porque Apolo tinha essa excelência na oratória. Mas por incrível que pareça, talvez você já tenha ouvido falar, o pior de todos os partidos era o partido daqueles que se identificavam como os de Jesus, porque eles se reconheciam maiores, mais espirituais, divinos, especiais. Eram aqueles crentes que diziam: eu não escuto pastor não, meu pastor é Jesus. Eu não obedeço homem não. Homem não me salvou. Homem não morreu na cruz do Calvário por mim. Eu não obedeço ninguém não. Eu obedeço Jesus. São esses que são os piores. Eles não obedecem a ninguém. Eles não respeitam ninguém. Eles não consideram ninguém. Eles não praticam um princípio bíblico da honra e do respeito aos líderes, aos pastores.
Eles não são imitadores dos bons exemplos pastorais, que é uma orientação bíblica, porque eles são melhores, eles são do partido de Jesus. Perceba a parafernália que está em Corinto. Corinto está faccionada, dividida nestes grupos, porque foi influenciada pela realidade social da cidade. Mas além disso, meus amados irmãos, além dessa influência social, nós temos outra coisa que possivelmente explica esta comunhão abalada, essa facção, essa divisão da cidade, ou melhor, da igreja em Corinto, que era a disposição moral dos coríntios. Quem morava em Corinto tinha uma disposição para ser orgulhoso. E o orgulho é um dos princípios da divisão. Quando nasce o orgulho no coração de alguém, a primeira coisa que ele faz é se afastar. Porque ele entende que as pessoas não estão à altura que ele está, na prateleira que ele está, no nível que ele está, intelectual, financeiro, supostamente espiritual, ministerial, social, político. Ele não se mistura. Primeira coisa de alguém orgulhoso é que ele não se mistura com os pobres coitados. Pois bem, essa parece ser uma disposição dos irmãos e dos moradores da cidade de Corinto. Irmão Wellington, como o senhor sabe disso? O apóstolo Paulo deixa pistas para nós, na primeira e na segunda carta. Se não, vejamos, 1 Coríntios, veja aí na sua Bíblia, capítulo de número 4 e versículo de número 6. Diz assim: eu, irmãos, expliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Existia uma disposição dos coríntios para a soberba e para ir além do limite do que estava estabelecido. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, capítulo em sequência, diz assim: estáis inchados, nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Vocês estão de cara erguida, de pescoço levantado, vocês estão soberbos e nem ao menos se entristeceram pelo desastre moral que há entre vós. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Ciência incha, mas o amor edifica. Ciência é capaz de tornar alguém soberbo. Ciência sem amor, conhecimento sem amor, sabedoria humana sem amor. Necessária a ciência, mas o equilíbrio do amor. Só a ciência incha, ensoberbece, torna o portador dela orgulhoso. O apóstolo Paulo está alertando novamente sobre a possibilidade da soberba para quem? Para a igreja que estava na cidade de Corinto. 2 Coríntios, capítulo de número 10, vamos conhecendo essa disposição dos coríntios, a soberba, ao orgulho. Capítulo de número 10, versículo de número 12. Porque não ousamos classificarmos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Mais uma vez, em outra carta, o apóstolo Paulo tocando
no assunto da soberba da igreja, ou de alguns que faziam parte da igreja que estava em Corinto. No mesmo capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim: aquele, porém, que se glorie, se orgulha, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Mais uma vez, em outra carta, o apóstolo Paulo está colocando o dedo na ferida dos coríntios, ou dos coríntios, que parece ser permanente, a disposição para a soberba, a disposição para o orgulho. Então, meus amados irmãos, se nós fôssemos explicar por que a igreja em Corinto está nessa situação, apesar de ser santificada, apesar de ser chamada para a santificação, apesar de ser agraciada por Deus, apesar de ser enriquecida plenamente, apesar de estar esperando a volta de Jesus e ter sido especialmente chamada para a comunhão, está dividida, porque ela se deixou influenciar pela realidade social. Segundo, porque quem mora em Corinto tem a disposição à soberba, e os irmãos em Corinto não atentaram para essa disposição, não atentaram para esse costume mau, e muito embora convertidos, continuaram com essa disputa com base no orgulho e especialmente no egoísmo. Observe o versículo de número 12, como o egoísmo fica claro. O apóstolo Paulo parece que se esforça para nos fazer entender a profundidade da divisão, profundidade e a maldade do egoísmo dos coríntios. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Uma abundância de eus, uma presença clara de eus, onde há muitos eus, onde há ênfase e protagonismo nos eus em detrimento de Cristo Jesus, não há lugar para unidade, comunhão, relacionamento. O apóstolo Paulo apresenta, meus amados irmãos, esta realidade. Exatamente por isso que a partir do versículo de número 17, o apóstolo Paulo vai passar na cara dos coríntios quem eles eram e qual é o centro, o coração do ministério da mensagem cristã. Não é trono, é cruz, é Gólgota, é Calvário. Na cruz ninguém é melhor do que ninguém. Na cruz ninguém é maior do que ninguém. Na cruz ninguém é mais alto, mais rico, mais santo, mais poderoso, mais eficiente. O apóstolo Paulo apresenta para os coríntios a cruz. É aos pés da cruz que toda essa parafernália de influência egoísta, soberba, divisão, culto a personalidades cai por terra. Jesus e sua graça perdoadora são protagonistas. Jesus é maior e todos nós igualmente somos dependentes da sua graça. Aleluia! Glória a Deus! Como é que Paulo, então, meus irmãos, introduz, apresenta o tema da comunhão para tentar resolver esse problema em Corinto? Primeiro, ele apresenta Cristo como protagonista, como importante, como destaque na história. Se você ler direitinho do versículo de número 1 até o versículo de número 9, como eu disse na quarta-feira passada, o nome Jesus
Jesus Cristo nosso Senhor, aparece em praticamente todos os versículos. Para a quantidade de, eu diria, presença do termo Jesus Cristo nosso Senhor, do versículo 1 ao versículo 9, fica muito claro que o apóstolo Paulo quer apresentar Jesus como destaque, Jesus como protagonista. Ninguém é maior do que ninguém em Corinto, nem na Monte das Oliveiras. Jesus Cristo, sim, é destaque, é protagonista e se assenta no trono e é digno de glória hoje e eternamente. Do versículo 1 até o versículo 9, Jesus santifica, Jesus chama para a santidade, Jesus dá paz, Jesus dá graça, Jesus enriquece, Jesus se manifestará e Jesus confirma a fé. Não é Pedro, não é Paulo, não é Apolo que santifica, é Jesus. Não é Pedro, não é Apolo, não é Paulo que chama para a santidade, é Jesus. Não é Pedro, não é Apolo que chamam para a paz, é Jesus. Não é Pedro, não é Paulo, não é Apolo que tem graça para dar. Quem tem graça para dar é Jesus. Não é Pedro, não é Paulo, não é Apolo que enriquece a igreja. Quem enriquece é Jesus. Não é Pedro, não é Paulo, não é Apolo que mediante a última trombeta se manifestará e satisfará a esperança eterna da igreja. É Jesus. Não é Pedro, não é Apolo e nem Paulo que confirma a nossa fé até o fim. É Jesus. Glória a Deus. Jesus é maior. Jesus é digno de ser louvado. Jesus é digno de ser adorado. Quando o apóstolo Paulo fala de Jesus, ele bate de frente com o culto às personalidades. Não, meu preferido é Paulo. Paulo apresenta aqui que quem é digno mesmo é Jesus. Não, meu preferido é Apolo. O apóstolo Paulo apresenta aqui que quem faz mesmo, quem realiza mesmo é Jesus. Não, meu preferido é Pedro. O apóstolo Paulo, dando a Jesus o protagonismo, bate de frente com o culto às personalidades e apresenta o fato de que só Jesus é digno de glória. Glória a Deus. Como é que Paulo começa a falar de comunhão para atacar o problema da comunhão na igreja em Corinto? Ele apresenta a comunhão que nós temos debaixo do governo, debaixo do senhorio de Cristo. Versículo de número 2, o capítulo de número 1 ainda, meus irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Preste atenção para o que vem depois da vírgula. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e Senhor nosso. Não há espaço para diferentões, não há espaço para divisões. Com todos que invocam em todo lugar o nome do nosso Jesus, deles e nós. Quem quiser se dividir, se divida. Eu vou ficar em comunhão com os meus irmãos debaixo da autoridade de Jesus. Jesus deles e Jesus meu. Jesus deles e Jesus nosso. Quantos podem glorificar a Deus? O versículo de número 2 nos dá, primeiro, esta informação. Debaixo do senhorio de Cristo não há divisão pessoal. O Senhor é Senhor, governador de todos. 2. Debaixo do senhorio não há divisão geográfica. Todos os que invocam o Senhor Jesus em todo o lugar. Não, eu sou melhor diante de Deus porque eu nasci no Brasil. Quem nasce na Europa está mais distante, é mais incrédulo. Todos os que invocam em todo o lugar.
Cristo me ama mais porque eu sou branco e tenho dinheiro. O negro da África tem que lutar mais. Senhor de todos que invocam em todo o lugar. Aleluia! No Nordeste é melhor, porque Deus gosta de pobre. No Sul é pior, porque os ricos são soberbos. Não, senhores. Senhor de todos que invocam em todo lugar. Aleluia! Debaixo do senhorio de Cristo, nem as nossas diferenças sociais e geográficas se mantêm de pé. Todos nós somos iguais. Aleluia! E em terceiro lugar, versículo 2, não há divisão espiritual. O Senhor não é meu Senhor do meu egoísmo, da minha fé adoecida pela individualidade. Ele é meu e não é do outro, porque o outro é menos crente do que eu, o outro veste uma saia que é menor do que a minha. Senhor deles e nosso. Aleluia! Ele é meu Senhor porque eu oro de madrugada, não é Senhor dela porque ela ora talvez na hora de almoçar ou dormir. Não, senhores. Senhor meu e nosso. Aleluia! Não é Senhor meu porque eu sou um pregador cheio de Deus, sou um líder extraordinário. Ele é um crente de banco. Senhor meu e dele, Senhor deles e nós. Debaixo do senhorio de Cristo Jesus, não há espaço para divisão pessoal, não há espaço para divisão geográfica e não há espaço para divisão espiritual. Aleluia! É o apóstolo Paulo preparando o terreno para chegar no problema. Como é que o apóstolo Paulo prepara o terreno para chegar no problema da comunhão abalada? Em terceiro lugar, dizendo qual é o propósito da igreja. Versículo de número 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Como é que o apóstolo Paulo introduz? A ideia da comunhão apresentando Cristo como protagonista, derrubando toda a possibilidade de culto a personalidades humanas, apresentando Cristo, Senhor, debaixo do senhorio dele, não há diferença pessoal, geográfica e espiritual. E apresentando o propósito para o qual Cristo chamou a igreja, não para ser dividida, mas para a comunhão no seu Filho. Versículo 9. E a partir disso, o apóstolo Paulo toma algumas ações para tentar resolver o problema da divisão, da comunhão abalada em Corinto. Como é que Paulo faz isso? Com um profundo chamado à comunhão total. Versículo de número 10. Rogo-vos. Rogar é suplicar. É quase que na nossa língua agora, pedir pelo amor de Deus. Suplicar profunda e emocionalmente. Rogo-vos é pedir em lágrimas. É por isso que eu digo que a primeira atitude de Paulo para tentar resolver o problema da comunhão em Corinto é um profundo e emocional chamado à comunhão total, à comunhão plena. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Por que o apóstolo Paulo está dando ênfase à fala? Porque os coríntios não concordavam um com os outros no pensamento. Até aí tudo bem. Nós não pensamos iguais até hoje. Não há problema nisso. Mas o problema é que essa diferença na maneira de pensar se manifestava nos debates. E dos debates, a possibilidade de brigarem literalmente. Por isso a importância que o apóstolo Paulo dá à fala. Vocês são tão diferentes que vocês
Começam falando, daqui a pouco vocês querem brigar. Digam todos uma mesma coisa. Que não haja entre vós dissensão. Antes sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. Outra versão diz assim, na mente e no coração. Em outra versão diz assim, completamente unidos no mesmo pensamento e no mesmo propósito. Unidos em pensamento e propósito. Porque eu posso estar unido com você no propósito, mas eu posso não concordar com o propósito. E posso estar desunido com você em pensamento. Eu vou, mas vou falando mal. Eu vou, mas discordando. Eu vou, mas murmurando. Primeira pessoa que eu encontrar, eu falo mal. Não é comunhão total. Só estou em comunhão com você no propósito. O apóstolo Paulo está chamando para uma comunhão total, plena. Eu quero que vocês tenham o mesmo pensamento e o mesmo propósito. Vocês estejam unidos no entendimento e no coração, no pensamento e no propósito. Glória a Deus. Não, eu estou aqui mesmo, porque me mandaram. Vai dar certo? Vai, mas concordo não. Não é comunhão. Sejais unidos no pensamento e no propósito. Eu vou fazer, mas não concordo não. É melhor não fazer. Sejais unidos no pensamento e no propósito. Não sejais hipócritas. Não, está tudo bem, mas meu pensamento. Não, tá ótimo, mas meu pensamento, comunhão total. Sejais unidos no pensamento e no propósito. E eu quero suplicar vocês por isso. Peço pelo amor de Deus. Peço profunda e emocionalmente. Estejam plenamente unidos. Estejam totalmente unidos. Glória a Deus. Qual é a segunda coisa que o apóstolo Paulo faz para resolver o problema, ou pelo menos tentar resolver o problema da comunhão abalada em Corinto? Ele se apresenta como um grande exemplo para a preservação da comunhão. O que é que o apóstolo Paulo diz que fez para preservar a comunhão da igreja? Ele tem uma profunda consciência da unidade de Cristo. Versículo de número 13. Está Cristo dividido? Sabe o que isso significa dizer? Que os coríntios eram tão egoístas, tão individualistas, que cada um tinha o seu Cristo. Era como se Cristo estivesse aos pedaços na igreja. O meu Cristo não é o seu. O seu não é o meu. Aqueles ali tem outro. Aqueles acolá tem outro. Está Cristo em pedaços entre vocês? Cada um tirou um pedaço de Cristo, fez o seu, colocou no bolso, isso aqui é meu. Será que nós não estamos continuando nessa doença da igreja em Corinto? De criar o nosso próprio Cristo e não concordar com o Cristo do outro? O nosso Cristo só trabalha de um jeito. Nós temos a imagem. Não, o meu Cristo, ele cura assim, ele fala assim, ele opera assim, ele resolve assim. Se não for o meu Cristo que faz assim, é do diabo. Será que nós não estamos nessa mesma dificuldade? Cristo está dividido entre nós? Seu Cristo é diferente do meu? Seu Cristo é diferente da irmã? O apóstolo Paulo tem uma profunda consciência de que Cristo é um, acima das nossas individualidades, acima das nossas demandas, acima das nossas maneiras de ver o mundo, acima das nossas maneiras de ver tudo aquilo que diz respeito à nossa existência. Cristo não é nosso, o meu pingente que eu coloco no bolso e ele faz o que eu quiser. Cristo é Senhor e não está dividido. Glória a Deus. Segunda coisa que o apóstolo Paulo apresenta como exemplo, a consciência da sua realidade pessoal. Fui crucificado
em favor de vocês. Versículo de número 13. Ora, se o apóstolo Paulo fosse algum dos nossos líderes de hoje, ele acharia muito bom o partido. Olha, tem um povo que fala bem de ti lá em Corinto, Paulo. É um povo que quer te ver. E outro, não, o povo gosta de você. O povo quer tirar foto, o povo quer tirar dúvida, o povo vai para onde você for. E o resto, não, o povo gosta de você, Paulo. Sem você lá não vai. Sem você, Apolo foi lá, não presta. Pedro foi lá, muito corajoso, fala pelos cotovelos. Não, lá não, a igreja só vai se for você, Paulo. Não, só anda se for você. Volta, vai lá, volta. Não, só anda se no teu tempo era bom. Agora não está legal, não. Tem bombeiro fraco que está lá. Só vai se for você. Se fosse hoje, para alguns líderes, era um alimento muito saboroso para a sede egoísta. Mas o apóstolo Paulo tem uma profunda consciência daquilo que ele é. Ele sabe que ele não morreu na cruz do Calvário, portanto ele não é digno de nenhum protagonismo. Eu morri na cruz do Calvário por vocês? A resposta é retórica: não, quem morreu foi Cristo. Aleluia! Terceira coisa que o apóstolo Paulo faz como exemplo para preservar a comunhão da igreja, uma atitude ministerial madura, que nesse momento em que as pessoas escolhem os líderes que eles querem, as pessoas e tal, é necessário ter maturidade, muita maturidade. O apóstolo Paulo tem de sobra. Isso fica claro no versículo 13 e no versículo 17, porque ele trata isso com certa ironia. Versículo 13 diz assim: ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Sabe o que significa? Sabe o que estava acontecendo em Corinto? Alguns irmãos estavam se sentindo mais espirituais do que os outros, porque foram batizados por Paulo. O batismo não faz. Quem foi que te batizou? Quem me batizou foi Apolo. Minha fé. Não, quem me batizou foi Pedro. Então minha fé é melhor do que. Então essa ideia de que quem batizou quem era importante para sair na frente na corrida da disputa do orgulho. O apóstolo Paulo diz: eu não batizei ninguém, graças a Deus. Será que Paulo não foi convidado a batizar? Será que Paulo, o tempo que passou em Corinto, não teve a oportunidade de batizar? Certamente. E aí que eu consigo ver a maturidade ministerial do apóstolo Paulo. Não vou batizar não, porque eu conheço esse povo. Não vou batizar não, porque se eu batizar, a fé vai ser em quem batiza. Até hoje tem crente assim. Não, só me batizo se for o pastor fulano de tal que faça-me descer as águas. Tem crente até hoje. Quem me batizou foi o pastor fulano de tal. Me respeite, eu sou daquela época. É a mesma doença, é o mesmo verme da realidade social de Corinto. Mas o apóstolo Paulo tem maturidade, diz: eu não batizei nenhum de vocês. Versículo 17 diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar. Eu não caí na tentação de você. Me batiza porque tu é o melhor, porque eu tenho consciência madura do que Cristo me mandou fazer. Cristo me mandou pregar. Glória a Deus. E por fim, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, se apresentando como exemplo de alguém que preserva, trabalha, se comporta para a comunhão da igreja, porque tem alguém que se comporta para a divisão da igreja. O apóstolo Paulo se comportou para a unidade, para a comunhão da igreja. Ele protagoniza o poder da cruz. Versículo de número 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Como? Qual o método? Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vão, o poder da cruz se perdesse. O apóstolo Paulo está dizendo: se eu chegasse aqui falando bonito, impressionando todo mundo filosoficamente, eu ia ser mais um mestre e ia persuadir as pessoas a me seguirem. Mas eu conheço vocês. Eu preguei, foi a cruz de Cristo.
E quando eu preguei a cruz de Cristo, vocês foram persuadidos a seguir não a mim, mas a Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu não sou melhor do que vocês. Vocês ouviram a mensagem da cruz. Na cruz não tem ninguém diferente do que ninguém, maior, melhor, mais especial. Eu preguei cruz, e a cruz nos chama para a unidade, comunhão. Glória a Deus, porque a cruz acaba com todas as nossas doenças e todas as nossas sedes de protagonismo, destaque, aplauso, louvor, arrogância. Glória a Deus, porque a cruz nos constrange, dizendo: você vai morrer, você é pecador, mas Cristo está aqui para te salvar. Glória a Deus, está morrendo, pagando a pena da lei no seu lugar para te dar justiça e se reconciliar contigo. Glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo, sabendo dessa disposição dos coríntios de se ufanar, de falar, de louvar, ele termina o capítulo de número 1, no versículo de número 31. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Aleluia! O apóstolo Paulo, depois nós vamos ver isso na próxima quarta-feira, é obrigado a dizer quem eram os coríntios antes de serem salvos, para dizer que eles não têm razão de se sentirem melhores do que ninguém. Versículo de número 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Vocês eram loucos deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas. Vocês eram fracos deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ruins. Vocês eram vins deste mundo e desprezíveis e as que não são, para confundir as que são. Para quê? Para que agora vocês fiquem disputando quem é o melhor? Versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante a ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, no qual para nós foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se vocês querem louvar alguma personalidade, deem glória a ele. Quantos podem glorificar a Jesus? Aleluia! Que o Espírito de Deus nos dê a graça de compreender a palavra e viver unidos plenamente em mente e coração no mesmo propósito, debaixo do senhorio de Cristo, onde não sobrevive nenhum tipo de diferença e nenhum tipo de divisão, onde não há judeu e nem grego, mas a igreja comprada e lavada por Jesus, que é o corpo de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Guarde essa palavra num lugar seguro do seu coração.